Achei aqui então, demorei um pouco, mas achei aqui, ó. Não achei com o cobre, mas eu tenho no meu outro computador lá no campus, lá agora não tem aqui. Mas aqui é um exemplo, né, do par, né, formando complexo com metal. O par ele é um ligante, faz três ligações, né, tridentado aqui, ó. Faz uma ligação aqui com esse nitrogênio, esse outro nitrogênio e esse oxigênio aqui. Então vai entrar o cobre aqui. Eu até fiz assim, eu fui lá na planilhazinha do Excel e deixei mais bonitinho aqui. Eu botei esse desenho junto lá, o nome do par, né? Para vocês já lembrarem disso. E aí ele forma complexo com o cobre. É claro que o número de coordenação do cobre aqui também é 6, então vai entrar outro par por baixo, né? Então duas moléculas de par formam um complexo com o cobre. E aí esse complexo aqui absorve luz, certo? Entenderam? Então, aí a gente consegue usar a técnica de espectroscopia de absorção molecular para medir um átomo, no caso aqui os cátions, né? O cobre, por exemplo. Por quê? Porque a gente fez uma reação com o cobre e transformou o cobre num complexo que absorve luz. E aí então a gente consegue medir a quantidade de cobre. Por quê? Porque a gente complexou o cobre com esse reagente aqui, o par. Então ele é uma condição para a gente poder fazer esse tipo de análise aqui. Senão, não. Uh, não conseguiríamos medir, né? Pelo menos baixas concentrações aqui, certo? Porque o cobre ele não dá sinal, ele é só um cátion. É claro que o cobre em meio aquoso ele forma um aquacomplexo, né? Lá o padrão de 1000 ppm, estão vendo lá que é azulzinho? Se tu quiser medir concentrações bem altas de cobre, tu pode medir pelo aquacomplexo do cobre lá. Tu medir aquela cor azulada lá, tu vai medir. Mas aí é bem, concentrações bem altas, né? Isso aqui, por exemplo, é 1000 miligramas por litro que está lá atrás, lá. E tem essa cor aí, né? 1000 ppm, é 1 grama por litro, né? Bom, então acho que ficou bem isso, bem tranquilo, né? Então é possível medir átomos, né? Mas desde que tu forme um complexo com esse átomo e aí então esse complexo absorve luz, aí tu pode medir na espectroscopia de absorção molecular. Então dentro desse exemplo aí que já passou aqui na disciplina, a medir cobre na cachaça, certo? Deixa eu voltar para o meu material ali, né? Já estamos no final aqui. Falta eu explicar alguns detalhezinhos só. São só detalhes assim, né? Primeira coisa, deixa eu aumentar a tela aqui. Existe aqui, eu nunca fiz, né? Existe, mas eu nunca fiz. Que é ter aquele espectro, é a gente depois que ter esse espectro aqui, tu achar que não é muito bom o espectro e tu faz o cálculo da primeira derivada do espectro, sabe? E aí então, às vezes pode melhorar a resolução de alguns sinais, né, que estão muito sobrepostos um do outro. Pode ser alguns picos, não é tão fácil, porque cada vez, quando tu faz a primeira derivada, a gente já faz lá em Quant isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, assim, uma variação brusca aqui, a primeira derivada, o pico vai ser a metade da variação aqui, né? Então, e essa parte aqui que não dava para enxergar direito, aqui vai ser o final lá, o início, né? Então, mas eu vou dar real para vocês que eu nunca fiz isso aqui. Eu até ensino porque existe, né? Mas não é muito prático, assim. Se usar, fazer a derivada do espectro, né? Isso aqui é a derivada do gráfico do espectro, certo? E é para ver isso, ver se melhora enxergar o comprimento de onda máximo. Mas não. E ainda tem até a segunda derivada. Todo mundo que já fez derivada de gráfico, eu sou um que já fiz. Eu até tenho no meu material da Dequant lá as curvas analíticas e depois a primeira derivada, a segunda derivada e a terceira derivada. Claro que naquelas titulações lá em Quant eram umas titulações teóricas, né? Tudo perfeito. Fica bem bonito os gráficos, bem como estão aqui, né? Porque é uma coisa teórica. Mas a gente sabe que se a gente faz uma titulação na prática lá e vai anotando manualmente os resultados obtidos, às vezes nem o gráfico da segunda derivada já não dá desse jeito aqui, já fica uma coisa maluca lá. Do terceiro, então, nem perto disso aqui. Então eu nem vou gastar muito tempo explicando isso aqui, porque eu acho que é uma coisa bem menos importante, né? Vamos focar mais nessa aqui, ó. Isso aqui é importante saber. As alterações dos espectros, né? Aqui já é umas dicas, assim. Na real, aqui algumas coisas eu até já falei. Por exemplo, a abertura da fenda. Aquela fenda de entrada. Então, isso aqui eu já expliquei, né? A fenda de entrada, como é que funciona. A velocidade da varredura, que é a velocidade em que o monocromador se mexe. Eu também já expliquei. Então, isso aqui o que eu já expliquei, eu não vou falar de novo. Temperatura. Aqui tem uma coisa que tem lógica, pessoal. Se a gente trabalhar em temperaturas um pouco mais altas, o dia está um pouquinho mais quente,
né? Ou, até brincam assim, um experimento feito lá na Europa não funciona direito no Brasil. É uma piada, né? Mas é que, por exemplo, assim, num local onde a temperatura ambiente é mais baixa, a molécula vai precisar de mais comprimentos de onda um pouco mais baixo, né, mais energético para poder fazer aquela transição. Já se a gente está fazendo a mesma análise, o mesmo analito, mas num dia, numa temperatura ambiente um pouco mais alta, como aquelas moléculas já estão mais energizadas, digamos assim, né, elas não precisam de tanta energia para promover seu elétron. Então, o comprimento de onda ele vai mudar um pouquinho, mas é claro que é bem pouquinho, né? Por isso que eu botei que a gente tem pequenos desvios de comprimento de onda máximo, né? Se tu fez uma análise e o comprimento de onda máximo de absorção foi em 500, e aí agora tu está fazendo essa análise num dia bem frio, talvez ele vá baixar do 500, porque vai precisar de um pouquinho mais de energia. Então a gente precisa de um pouquinho menos de 500, vai ser o máximo, sabe? Ou seja, espectros de absorção de luz de cromóforos, eles variam de acordo com a temperatura em que são feitos. Então não se espantem se vocês fizeram um espectro um dia, aí lá um outro dia, lá no verão, fizeram no verão, no inverno não dá igualzinho o espectro do verão, igual que eu digo no mesmo comprimento de onda, né? É por causa disso que a temperatura influencia. É uma coisa que não, para nós não muda, não influencia tanto, que a gente sempre faz a análise toda naquele dia, então se aquele dia estava quente ou estava frio, tanto faz. Vai dar a linearidade, né? Agora, comparar coisas de uma estação com a outra, por exemplo, né? Então dá uma mudadinha, mas muito pouco, sabe? Solventes orgânicos. Aí sim, a matriz onde está o analito muda completamente, às vezes muda muito a, o espectro, né? Então, por exemplo, a polaridade do solvente, né, se é bastante apolar, por exemplo, ele pode deslocar os comprimentos de onda do espectro. Aqui eu acho que é uma questão bem óbvia, né? Se mexer na matriz ali onde está o, a cubeta, ali onde está o analito, isso vai influenciar. Branco, também se a gente tiver um branco que absorve muita luz, isso vai diminuir a sensibilidade da medida. Então, acho que é bem óbvio também isso aqui. Outra coisa, equilíbrio químico. Se a gente tiver polimerização ou qualquer uma, eu já dei essa dica, né? Não pode ter reação dentro da cubeta. Então, se o analito está sofrendo polimerização, que é as moléculas gerando um polímerozinho dentro da cubeta lá, aí isso vai deslocar o comprimento de onda, mas então não é o ideal que a gente tenha essa condição aqui, né? Comigo eu nunca cheguei a fazer alguma coisa que acontecesse isso. Isso aqui eu só puxei dos livros lá. E por último aqui uma coisa bem interessante que eu acho que não é qualquer livro que tem essa informação aí, é que é o uso de um outro aditivo que a gente mistura com o analito para daí então ele ter uma absortividade molar mais alta ainda. E esse aditivo que a gente joga ali é um surfactante. Na real, surfactante é uma molécula de detergente. É uma cadeia orgânica grande e uma extremidade polar. Acontece que, lembrem do cobre que eu mostrei fazendo o complexo com o par? O que seria o uso de surfactante? Seria o seguinte, ó. Eu não uso aqui no caso, né? Mas seria essa possibilidade, ó. Eu tenho um metal e eu jogo um ligante para formar um complexo com o metal. Acontece que quando se formou o complexo do metal com o ligante, pode ser que esse complexo tenha uma carga. Ele pode ser um complexo positivo ou pode ser um complexo com carga negativa. Depende dos ligantes e depende da valência do metal, certo? Mas acontece que todo esse complexo, essa molécula zona, ela pode ter carga. E aí a gente usa esses detergentes, que é o surfactante, que é uma molécula orgânica com uma extremidade polar, a gente usa esses detergentes para ficar de contraíon com o complexo. Então isso gera uma molécula bem grande, né? Porque a gente já tem um complexo. E o contraíon do complexo é um surfactante, que já é uma molécula grandona também, tem uma enorme cadeia orgânica e uma extremidade polar. Então, o surfactante fazendo contraíon com o complexo, isso geralmente aumenta e muito a absortividade molar do analito. Então isso aqui, o uso de surfactantes é digamos, um potencializador da espectrofotometria, da absorção atômica. Existem técnicas que usam surfactantes que tu chega num nível de sensibilidade muito alto com a técnica de espectrofotometria de absorção molecular, né? Sendo que ela já é uma técnica bem sensível. Por exemplo, medir ppm é bem tranquilo, medir ppm em espectrofotometria, né? Então, e tu consegue chegar a níveis de ppb com o uso de surfactantes, assim, por exemplo, tá?
Então é um, um algo mais aí na técnica, né, de espectroscopia, o uso de surfactantes. Depois, para finalizar aqui, eu vou finalizar falando dos possíveis erros, né. Aqui os erros são coisas também que eu acho que são bem óbvias. Existem dois tipos, os erros químicos e os de medida. Os erros químicos é qualquer problema de reação química, qualquer coisa que tu fez errado lá, curva de calibração mal feita, os métodos de adição mal feita, né? Tudo a gente vai considerar como erro químico. Depois vai ter teus erros de medida. Aí aqui a gente tem erros de medida, problema de escala, a pessoa não sabe trabalhar direito nas escalas lá, se atrapalha. Subdivisão, né? Mas é detalhe bem rudimentar, né? E aqui os erros de técnico, a gente chama de oscilação. Aqui existe, pessoal, é uma coisa meio que inerente ao aparelho, né? Porque ele funciona como uma fonte de luz e essas fontes de luz são bem simples, é umas lâmpadazinhas igual de carro mesmo. Então, às vezes, pequenas variações na energia do local onde é o laboratório pode fazer com que a fonte varie, a lâmpada dá uma variadinha. E aí isso pode influenciar no sinal. Então, é um mini erro, né? Eu acho que eu nunca vi nada dar errado por causa da luz do laboratório ser tão ruim assim, mas é um mini errinho que está intrínseco na medida, né? Então até chamo isso de erros de medida. Acho que lá na disciplina de Quant, na aula eu explico bastante já o que são erros é, aleatórios e erros experimentais, né? Lembro, até eu discuto bastante essas coisas aí. Que é quando a gente tem bastante precisão, mas não tem exatidão, ou tem exatidão, mas não tem precisão. Sabe aquelas coisas que eu explico lá, as 4 possibilidades? Eu não vou voltar com elas aqui. Mas lembrem daquela explicação lá de Quant, né? Demoro explicando aquilo, todos os exemplos e tudo mais. Então aqui são os erros, né? Mas eu assim, ó, vou fechar aqui, ó, para mim fechar então o assunto espectroscopia, vamos fechar no desenho do aparelho ali. Para fechar a espectroscopia de absorção aqui. Para fechar a espectroscopia de absorção molecular, vamos resumir então que é essa estrutura do aparelho e a gente, claro, tem todos esses pormenores da parte teórica, mas a gente sempre vai ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa se lá no final de tudo a gente faz um espectro, né, com soluções conhecidas dos padrões, tem linearidade e a gente bota a nossa amostra, vai ter um valor de absorbância dentro da curva de calibração, faz a regressão linear, esse é o sucesso da análise, tipo esse desenho aqui. Eu preparei todo esse aparato aqui, né? Eu podia estar com 1001 dúvidas no meio do caminho, mas eu fui lá, fiz a curva, medi 3 vezes, vi os desvios padrões, está tudo ok, fiz o gráfico, a linearidade é boa, 2,9 depois da vírgula, faço a amostra a absorbância cai dentro da curva, faço a regressão, perfeito. Olha até meus desvio padrão do erro do X lá abaixo, entendeu? Então tá tudo certo, essa é a certeza que a gente tem no uso da técnica, né? É claro que para isso a gente estuda bastante a teoria. Então, só quero confortar vocês que é isso, a gente tem que saber o máximo possível de teoria, é isso que é a ideia que eu quero deixar, e não é só para essa técnica, é para todos que vão vir aqui na disciplina. A gente sempre tem que saber o máximo possível de teoria para depois, cada vez que a gente vai lá para o laboratório, começa a fazer as coisas, e as coisas não dão certo, a gente sabe aonde que pode ser o erro, entenderam? Aí, nesse caso aqui dessa técnica, eu posso estar errando na escolha da fenda de entrada, posso estar errando na largura da fenda de saída, posso estar mandando fazer a varredura muito rápido, posso estar até usando cubeta errada, pode ser que a minha cubeta esteja arranhada, tenha bolha, posso ser que a concentração está muito alta e eu estou fugindo naquela escala de absorbância, lembram? Tudo, um monte de coisa pode ser. Tudo isso. Então, é esses conhecimentos que a gente tem que ter para poder usufruir da técnica, certo? Então, eu encerro aqui a sequência de vídeos sobre espectroscopia de absorção molecular, certo? E aí, nosso próxima técnica, eu acho que vai ser absorção atômica, eu acho. Não, acho que é a fluorescência que eu vou fazer agora, tá? Então, encerro essa sequência de vídeo e depois vamos para a próxima técnica, certo?